Trump é liberado para deixar o hospital e continuar o tratamento de Covid-19 na Casa Branca. Melo pede que plenário discuta depoimento de Bolsonaro. Boris Johnson diz que disparada de casos confirma previsões. Trump é liberado para deixar o hospital e continuar o tratamento de Covid-19 na Casa Branca. No quarto dia de internação e mesmo sem estar 100% recuperado da Covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi liberado pelo médico para deixar o hospital e retornar à Casa Branca nesta segunda-feira. O presidente não teve febre nas últimas 72 horas e seu nível de oxigenação está normal e estável, ainda de acordo com o chefe da equipe médica. Ele garantiu que Trump não pressionou por sua alta e que sua condição permite que ele seja liberado, embora ainda inspire cuidados. Pouco antes da declaração do médico, Trump já havia dito que irá deixar ainda nesta segunda o Centro Médico Militar Walter Reed, onde está internado para tratamento de Covid-19. Em um post em rede social, ele disse que está se sentindo muito bem. Trump foi internado na tarde de sexta-feira, horas após divulgar em uma rede social que ele e a primeira-dama, Melania, tinham recebido diagnósticos positivos para a Covid-19. Segundo a Casa Branca, ele foi levado ao Centro Médico Militar Walter Reed, próximo a Washington, D.C., apenas por precaução. Naquele dia, um boletim dizia que ele tinha apenas sintomas leves, como fadiga. No sábado, durante a primeira coletiva de imprensa, a equipe médica responsável pelo atendimento ao presidente se recusou a responder se ele havia precisado de oxigênio. Os médicos admitiram, porém, que embora tivesse uma melhora substancial, o paciente ainda não estava fora de perigo. Mas, no domingo, o chefe da equipe, Sam Conway, disse que a oxigenação de Trump caiu 2 vezes e ele recebeu oxigênio, uma vez na sexta e outra no sábado. Na mesma entrevista, entretanto, foi previsto que ele poderia ter alta na segunda-feira. Melo pede que plenário discuta depoimento de Bolsonaro. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, o STF, pediu nesta segunda-feira a inclusão da pauta de julgamento do plenário da Corte o recurso da Advocacia Geral da União para decidir se o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, no inquérito que apura se ele tentou interferir na Polícia Federal, será por escrito ou presencial. O pedido de Celso de Mello foi encaminhado ao presidente do Supremo, Luiz Fux, a quem cabe marcar o julgamento. Na prática, há apenas as sessões do plenário da quarta e da quinta-feira desta semana, com a presença do decano, uma vez que o ministro do STF já anunciou que vai se aposentar do Supremo no dia 13 de outubro, na terça-feira. Se Fux não pautar o caso nesta semana, Celso de Mello não vai participar deste julgamento em plenário. Por ora, o presidente do Supremo ainda não decidiu, mas como último pedido do decano antes de se aposentar, é difícil que Fux não paute o recurso esta semana, informou uma fonte a Reuters. Na semana passada, logo após retornar da licença médica, Celso de Mello revogou decisão do colega Marco Aurélio Mello, relator interino do caso, que havia agendado para sexta-feira passada o início de um julgamento pelo plenário virtual sobre o formato do depoimento de Bolsonaro. O depoimento do presidente deve ser um dos últimos atos do inquérito aberto em abril para investigar se o presidente tentou interferir na Polícia Federal, conforme declarações feitas na ocasião pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que pediu demissão após o fato. Boris Johnson diz que disparada de casos confirma previsões. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira que o número crescente de casos de Covid-19 está próximo das previsões do governo e, por isso, as próximas semanas serão cruciais para se descobrir se lockdowns locais podem controlar o vírus. A incidência que estamos vendo nos casos realmente corresponde, no geral, àquilo que pensávamos,
disse Johnson, depois que o Reino Unido relatou um salto de casos diários de Covid-19 que atingiram o recorde de 22.961 no domingo. Por causa de uma falha técnica, mais de 15 mil resultados de exames não haviam sido transferidos para sistemas de computador a tempo, inclusive os de rastreadores de contato. Para ser sincero, acho que números ligeiramente menores que vimos não refletiam o rumo que achávamos que a doença podia tomar. Por isso, acho que estes números são realistas, disse Johnson. O crucial é que nos próximos dias e semanas veremos mais claramente se algumas das restrições que adotamos, se isso começa a funcionar para conter o vírus. Indagado sobre uma vacina, Johnson disse que o projeto da AstraZeneca parece estar perto de uma. Estamos trabalhando muito duro para conseguir uma. Ainda não chegamos lá. Fui ver os cientistas de Oxford no Instituto Jenner, a equipe da AstraZeneca. É incrível o que eles estão fazendo. Você realmente sente que eles devem estar perto, mas ela tem que ser devidamente testada, disse Johnson. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.